A mediação especificamente, a mediação ela veio depois da justiça restaurativa, na minha vida, né? E no Sejusc de Toledo também. Porque eu estava muito desencantado com a carreira, né? Eu estava vendo que as coisas, da forma que eu estava fazendo, principalmente na área da infância e da juventude, nessa área infracional, não tinha o efeito que eu esperava que teria, né? Eu estava me questionando muito sobre o que eu estava fazendo. Eis que apareceu um curso que eu já havia pedido para a ESED, né, a Escola dos Servidores do Poder Judiciário, de Justiça Restaurativa. Então já estava lendo algumas coisas e tinha interesse em me aprofundar. E bem nessa época apareceu o curso, e era para eu e um servidor. A equipe técnica não queria, na época era SAI, né? Hoje a gente tem NAI, mas na época era SAI, o Serviço de Apoio à Infância, nenhum dos psicólogos, né, assistente social, nem a pedagoga quiseram ir. E um servidor da seara infracional mesmo, se topou ir comigo. Então vamos, que é o Samuel, que hoje é o coordenador do Sejusc de Toledo. Fizemos o curso, e aí no curso os juízes que estavam nesse curso, eram vários juízes, assim, onde a gente vai colocar esse negócio, né? Onde a gente vai colocar a justiça restaurativa, onde a gente vai fazer isso que a gente queria muito fazer. E alguém cantou a bola, tem um negócio chamado Sejusc, que eu nunca tinha ouvido falar. Apesar da resolução ser de 2010, eu confesso minha ignorância, eu não tinha ideia do que estavam falando, e fui atrás. Eis que aí Ponta Grossa pediu um Sejusc, e na sequência em Toledo, convidei a colega Denise e falei assim, olha, precisamos começar uma coisa nova lá em Toledo, e ela topou na hora, e a gente pediu o Sejusc de Toledo. Como eu tenho essa mania de sentar a bunda na cadeira e estudar pra caramba e ver o que eu tô fazendo, quando eu fui estudar a fundo a resolução e vi que tinha o Sejusc, o que precisava do Sejusc, mas tem a mediação e a conciliação também. E aí que eu fui atrás da mediação e da conciliação. Aí que eu fui fazer o curso de mediador, então fui primeiro facilitador de JR, na Justiça Restaurativa, para depois fazer o curso de mediador judicial, que na época não tinha 60 horas, né? Então não, era só teórico, fiz algumas mediações e já saí para formar junto do CNJ, junto do NUPEMEC, para a gente trazer a mediação como outra porta do Sejusc de Toledo. Então a mediação foi um caminho natural depois da justiça restaurativa, né? Então a história um pouco do convencional, um pouco invertida ali com a gente no Sejusc de Toledo, né? Vocês vão me complicar? Não, acho que assim, a gente tem que, de uma vez por todas, entender a autocomposição como uma outra porta que a gente pode levar aos conflitos. E essa porta é uma porta qualificada, né? Isso é uma questão que eu acho que ainda é muito complicada da gente defender, né? Não é chegar, sentar e conversar. Conversa aí. Vamos fazer um acordo aí. Não, tem capacitação, tem estudo, tem técnica, as pessoas precisam se dedicar. A autocomposição ela é interdisciplinar, né? A gente está sempre socorrendo num livro de algum psicólogo, num livro de algum comunicólogo, num livro de algum... Enfim, né? A gente vai... os principais livros de JR, por exemplo, são de assistentes sociais, né? Que escreveram, que a gente tem estudado bastante, e no Brasil o serviço social não aceita a justiça restaurativa, não olha com bons olhos, né? São autores estrangeiros, enfim. A gente precisa mostrar que o mediador, o facilitador de justiça restaurativa, o conselheiro é um profissional que exige qualificação, né? Exige uma capacitação e que deve ser remunerado para isso. Então eu acho assim, aquelas pessoas hoje, principalmente nas cúpulas dos tribunais, dos órgãos de controle externo como o CNJ, que já entenderam isso e estão batalhando para que seja reconhecido o terceiro facilitador e até o juiz que trabalha nessa área como um profissional diferente do que o juiz da heterocomposição, que também precisa da sua própria capacitação, que também precisa ter um estudo específico nessa área. Eu acho que serão uns mocinhos, vamos dizer assim, né? E genericamente falando, o contrário seriam, vamos dizer assim, os bandidos, né? Que não conseguem sair desse raciocínio de que a autocomposição é um adendo ali de um momento do processo que qualquer um senta lá e faz, né? O juiz que quer ter o conciliador ou facilitador para chamar de seu, né? Que não entende que é um profissional independente, com autonomia de atuação, e aí quer ficar dando regra, o meu mediador faz assim, o meu conciliador faz assado, né? Ou que se recusa a mandar o processo para o Sejusc porque acha que eu faço melhor, né? Não estou dizendo nem que ele faça pior,
mas faz diferente. E ainda que esse juiz seja capacitado em técnicas compositivas, eu mesmo, se eu vou fazer uma conciliação na minha vara, não é a mesma coisa e eu não tenho os mesmos objetivos que eu tenho como eu sou mediador num processo. Então, essas resistências que se criam por uma questão, não vou ser leviano, mas por inúmeras questões, vamos dizer assim, que as pessoas não ajudam a levar, né, essa ideia de que a autocomposição ela é autônoma, eu acho que são os grandes bandidos, é o que tanto dificulta a gente para frente. Eu gosto quando Howard Zehr fala que um dos grandes princípios da justiça restaurativa, e isso se aplica a tal da autocomposição, é o tal do maravilhamento. Você tem que estar aberto a se maravilhar com o paradoxo, com as contradições, porque isso é ser humano, né? E a gente é criado na heterocomposição buscando simplificar tudo, né? No legal e ilegal, certo e errado, um ganha, outro perde e tal. Então, assim, é importante que nunca se defendeu que a autocomposição é melhor do que a heterocomposição. A autocomposição alcança algumas coisas que a heterocomposição não alcança, mas a heterocomposição também consegue alcançar outras coisas que a autocomposição não alcança. Quer dizer, cada uma tem, no seu determinado contexto, seus benefícios e suas desvantagens. E é isso que a gente proclama. Então vamos saber como que funciona a estrutura de cada uma delas para ver se neste contexto, realmente, até tem contexto que melhor é uma sentença, né? Não vai resolver. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente não pregar que isso é melhor ou pior, não. Nos contextos, isso faz sentido por causa disso, disso e disso, e neste contexto, outra coisa faz sentido por causa disso, disso e disso, né? Eu gostaria de sentir mais o que eles acham, assim, a massa de exclusão que eles deixam na partir do momento que você só traz para o Sejusc, que é Sejusc, né? Aqui seria, estou trazendo para nossa linguagem, né? Os advogados, não que eles não sejam importantes, não que os advogados sejam excelentes mediadores, mas acredito que no Sejusc de Cascavel também a gente tem excelentes mediadores contadores, eu tenho excelentes mediadores economistas, excelentes mediadores esteticistas, então assim, eu acredito mesmo, né? Da gente buscar pessoas que entrem em contato com a própria humanidade, que consigam entrar em contato com a humanidade daqueles que estão em conflito numa mediação, em qualquer outra prática autocompositiva. E eu tenho algumas restrições, inclusive, esses 2 anos da lei de mediação. Que para ser mediador você precisa ter 2 anos de formado em qualquer área. Que eu também acho uma restrição... Olha, eu já formei estudantes de direito que são exímios conciliadores, que poderiam ser exímios mediadores. E já me formei pessoas que tiveram 2 anos, que têm 2 anos em qualquer outra área, inclusive no direito, que não desenvolveram bem na sala de mediação, né? Então, eu não acho que você ter um diploma é a garantia de alguma coisa, ou mesmo de experiência, né? A gente teve, se eu pensar em experiência de vida, acho que uma das poucas vezes que a gente acabou reprovando na parte teórica no curso em Toledo, por exemplo, foi um senhor advogado que já trabalhava no seu trabalho havia bastante tempo com conciliação, com os seus 50 e poucos anos. Né? Quer dizer, não é esse tipo de experiência ou de vida ou de faculdade que vai trazer benefícios, penso eu, para a formação, né? Então, assim... a gente espera também que os advogados consigam se apropriar da autocomposição, né, Lula? Assim, e eu acho que aí a gente precisa ultrapassar algumas barreiras da incipiência mesmo, da ignorância. Do que eu não sei, eu tenho medo e não me informo, né? Então eu só fico pegando o que eu fico ouvindo por aí, que eu vou ficar pobre se eu mediar, que ficar 2 horas sentado ali e deixar meu cliente ser protagonista é muito ruim, né? Enfim, uma série de outras semi-verdades ou até inverdades que não permitem que esses advogados se abram e entendam como advogar neste novo formato, né? É uma questão da gente adaptar algumas coisas para que a advocacia também se nutra da autocomposição. A gente, enquanto sociedade, foge de conversas difíceis, né? É dentro das nossas casas, dentro das nossas relações, vai deixando aquilo se transformar num quase um câncer dentro da gente,
né? Não estou falando não tô falando em somatização de doenças, não isso. É uma toxicidade, né? Nem sei se assim, se é um neologismo meu, que se espalha nas relações porque as pessoas não enfrentam as suas relações. Né? Então acho que a gente tinha que, enquanto realmente sociedade, entender as possibilidades que nós temos para os nossos relacionamentos quando a gente senta e tem conversas difíceis. E aí que eu acho que é importante, eu concordo, né? A gente no judiciário leva muita porrada de todos os lados. A gente leva porrada daqueles que estão dentro do judiciário, na medida em que tem a cabeça da heterocomposição, então parece que a gente está fazendo uma coisa que não é nossa, né? E quem já faz a heterocomposição há muito mais tempo, que acha que o lugar ideal da autocomposição, não é o Poder Judiciário, é fora do Poder Judiciário. Então, assim, eu na minha posição tomo porrada de tudo quanto é lado, né? Mas eu penso na questão cultural, né? Culturalmente as pessoas procuram o Poder Judiciário, né? A gente estava vendo uma pesquisa de 2017 da FGV, que dizendo que as pessoas avaliam muito mal o Poder Judiciário, não vou lembrar a nota de cabeça agora, mas era coisa tipo de 2, alguma coisa, né, em confiança e tal. Mas aí quando perguntado se você levaria um conflito ao Poder Judiciário, 8, deu nota de 8 e alguma coisa, que eu levaria. Quer dizer, então, as pessoas levam para o Poder Judiciário seus problemas, mas não acreditam do que sai do Poder Judiciário, é quase como uma esquizofrenia. E eu acho que esse dado é bem interessante, né? Assim, se as pessoas ainda procuram o Poder Judiciário, por mais que eu entenda aqueles que defendem que a autocomposição não é o berço dela, não é o Poder Judiciário, numa cultura como a nossa, de grande litigiosidade, que as pessoas levam ao Poder Judiciário muita coisa, especialmente o juizado especial, né, que acaba sendo uma contradição em si mesmo, porque você quer facilitar o acesso, mas aí você facilita o acesso, vem uma enxurrada de coisa, aí a justiça não dá conta, né, das estruturas, enfim, uma série de outras questões, que o Poder Judiciário seja o espaço que ofereça para as pessoas outro espaço para que elas tenham conversas difíceis. Porque ter conversa difícil não é sentar e olhar. Aí, de novo, né? É um espaço seguro, é a ajuda de um terceiro facilitador imparcial que possibilite uma comunicação que está absolutamente truncada ou que nem existe mais e reabre esse diálogo. Né? Então, exige um profissional de peso. Né? Então, por isso que eu acho que dentro do Poder Judiciário ainda, pelo menos neste momento, é um espaço adequado, sim, para a autocomposição, para que a gente mexa nessa cultura. Né? Se a gente está numa briga, assim, vizinhos, eu vou na tua casa, você cresce. Se for na minha casa, eu cresço. A gente não consegue ter controle verbal porque a gente está com muito... Então, você vai num espaço neutro, que tem uma pessoa que ajuda a você pensar, a se colocar perante o outro, você começa a mudar até a chave de como eu me comunico com esse outro. E aí eu consigo falar. Aí quando eu começo a sentir que um espaço está seguro, aí eu consigo falar. Quer dizer, eu posso me abrir que isso não vai virar violência, que isso não vai virar um fim de uma amizade. Né? Então é isso mesmo, né? A gente precisa criar o espaço seguro para que as pessoas... Isso envolve não só espaço físico, acolhedor, mas um profissional que possibilite isso. Que esse espaço fica seguro. Né? E não é simples. Eu acho assim que qualquer área do conhecimento queira se apropriar da mediação ou de qualquer outra prática autocompositiva, muito enganoso, né? Não tem, isso é da psicologia, isso é do direito, isso é do, né? É um conjunto de conhecimento que a gente coloca em prática para poder fazer mediação, né? Por exemplo, a própria mediação você pode pensar em formas diferentes, 3 grandes escolas de mediação, como se fala, né? Tem ferramentas e técnicas bem distintas uma da outra. E até algumas premissas muito diferentes uma da outra de quando o mediador vai trabalhar. Em que você precisa dialogar com outras áreas do conhecimento. Né? Então, assim, eu gosto de uma frase do Manual de Mediação do CNJ, que é um material bastante relevante, que fala: o bom mediador é aquele que se importa tanto com as pessoas com quem ele vai trabalhar, que ele investe na sua auto-preparação e na sua autocapacitação. Né? Então você vai procurar um livro daqui, ouvir alguma outra coisa, um livro acolá, um sobre negociação, um sobre comunicação não violenta, um sobre comunicação em geral, vou estudar os axiomas da comunicação,
A gente tem estudado bastante o como fazer perguntas, que a psicologia tem bastante coisa para dar para a gente também. Enfim, né, é esse grande diálogo, porque é uma questão de trabalhar relacionamentos. Não tem nada mais humano do que nos relacionarmos com o outro, né? Somos seres gregários, dependemos da vida em sociedade e ninguém conhece mais relacionamento do que o próprio ser humano. Então, assim, eu realmente acho que todos têm o potencial para ser mediador. Né? Para uns isso é a capacidade de empatizar, de estar ali à disposição do outro é mais natural, e outros precisam de um pouco mais de esforço, né? Mas com dedicação acho que todos precisam. Aqueles que nós perdemos, vamos chamar assim, no meio do caminho, é porque falta um pouco de dedicação para mudar essa chave interna, né? Que é dessa nossa do nosso etnocentrismo, do nosso juiz. O juiz interno de cada um aflora muito mais rápido do que o mediador. Né? É muito mais fácil. Você fala, nessa solução eu acho que é isso, pronto. Né? E a gente pega nas formações dos mediadores, vocês também são formadoras, muitos nas simulações, quando vê, estão julgando, segura, pera. Né? Como o mediador, o juiz vem muito mais intenso do que o mediador. Pela própria cultura que a gente tem, né? Eu acho que isso está dentro da nossa humanidade, que mediar é investir nos relacionamentos. Então, todos temos isso como quase que sagrado, né? Pra gente, né? As pessoas estão com a gente. Né? E aí quem vem pra nossa área é gente que nem a gente que gosta de gostar de gente. Né? Você tem que gostar de gente, das histórias que as pessoas têm para contar. Sim, sem sombra de dúvida. Lógico que está faltando vários passos para que a gente dê o status, o reconhecimento, né, para esses profissionais. E é claro, não é só você exigir a capacitação ou dizer, nossa, muito obrigado. Isso é muito importante, o reconhecimento também vem, mas o reconhecimento vem de remunerar esses profissionais adequadamente com tudo que se exige dele para que ele esteja numa sala de mediação. E eu acho que aí a gente tem muito a caminhar ainda. Né? Mas aí também depende da cultura, das pessoas entenderem a importância deste profissional. É aquela situação, né? Não é mediar conflito, não é só chegar e falar conversem, né? De novo, é um profissional com habilidade de como a gente vai levar essas pessoas a conversarem. O que eu vou levar em consideração? O que eu vou provocar que essas pessoas falem, pensem, sem impor uma solução? Eu acho que sim, lógico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a resposta para não parecer que eu sou uma contradição ambulante, apesar que eu gosto de sê-lo, né? Porque eu sou gente. Às vezes não parece, mas eu sou. Porque a gente está querendo resgatar algo que o pensamento cartesiano deixou de lado. Quer dizer, muitas gavetinhas, né? Essa gavetinha da psicologia, essa gavetinha do direito, essa gavetinha, né? E a gente acaba simplificando o ser humano por demais. Né? O direito é uma grande técnica de simplificação, de simplifica a realidade, né? Para poder dar conta das contingências e você dar uma resposta heterocompositiva. Né? A autocomposição tem esse lado de você resgatar o ser humano como um ente complexo, com vários feixes, né? de relações, interesses, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está lidando com o conflito, né? desse ser humano. Mas ainda assim, no ser complexo, é claro que você está numa mediação de família, exige de você algumas habilidades que não vão exigir, por exemplo, uma mediação empresarial. Né? Mas isso não significa que dois empresários negociando ainda não tenham sentimentos que vão aflorar. Só que você vai endereçar esses sentimentos, você vai trabalhar com eles de uma forma diferente daquela que você faz na vara de família, por exemplo, nas mediações de família. Né? Quer dizer, existe uma espinha dorsal comum dessa complexidade do ser humano. Então, assim, é claro que quando a gente está falando com gente, a gente na mediação acha muito bem-vindos os sentimentos. Eles são bem-vindos, a gente traz eles à tona. E eles vão vir numa mediação de empresa. São dois seres humanos negociando. Não vamos esquecer que a empresa é uma ficção jurídica, né, que nós criamos para fins de mercado e para que a gente viabilizasse o empreendimento social. Mas tem gente ali, né? Só que o foco da mediação, da negociação que ele vai acontecer é inegavelmente diferente de família ou mesmo uma briga de vizinhos, né? Que até você pensar que também cairia numa vara civil, mas que se aproximaria muito mais de uma mediação de família. Então essas nuances, o mediador ele vai aprendendo. Hoje que a gente faz um pouco de tudo,
vocês sentem isso, eu tenho certeza absoluta, né? Que às vezes alguma coisa você lançou mão e que você aprendeu na mediação de família, você está lançando mão numa mediação empresarial, porque a pessoa veio um sentimento, eclodiu alguma coisa ali que você falou, opa, né? E você vai ter que dar conta daquilo. Tem realmente, mediadores têm muita dificuldade, assim, que, e aí até um pouco dos não juristas no começo com muita dificuldade de como fazer um termo, nossa, fazer o acordo de família tem muita coisa, e aí não dá para ser tão livre às vezes por força dos interesses disponíveis que estão ali, tem que ter algumas amarras, e eles têm uma dificuldade de entender isso, e outros também por refletirem situações pessoais deles. Né? Olha, pra mim, minha vida com a família foi sempre muito difícil, passei por muitos divórcios, então eu tô sempre incomodado, né? Sempre mexe muito, eu não tenho, tudo bem, né? E tem alguns que preferem família. Eu, por exemplo, adoro fazer mediação de família. Eu particularmente bastante, assim. Eu acho, alguns mediadores têm medo, outros por lidar com sentimento, eu gosto que venha. As mediações cíveis me dão muito mais trabalho pessoal enquanto profissional mediador, porque para você extrair dali o que é o real interesse. As pessoas se escondem muito atrás da formalidade que uma demanda civil traz e não querem deixar eclodir sentimentos. Né? A gente tem muito mais esforço de tirar isso deles, normalizar que é normal você estar sentindo assim, que não é porque isso é um contrato que você deixou de sentir alguma coisa, como ser humano, como uma pessoa digna de respeito, como uma pessoa que tem uma expectativa em relação àquele outro contratante, como se te deixou chateado. Né? Então é muito mais difícil você trazer isso. E na família, assim, vem de presente para você, às vezes, na maior parte das vezes, os sentimentos. Eles já começam trabalhando isso. Então aí exige... Então são duas exigências diferentes do profissional, né? Então assim, eu costumo sair de mediação civil mais cansado até, eu acho que me exige mais esforço até que numa de família. Mas isso é muito pessoal meu, né? Mas é isso para mostrar um pouco disso que vocês falaram. Existem demandas diferentes em tipos de... para o profissional mediador, diante de também demandas cíveis, de família. E também dá para colocar no quadrado, né? Toda cível não tem sentimento. Como não? E aí depende do teu comprometimento. Quando você começa a ver a diferença que a gente faz, você se força a estudar. Porque você quer fazer melhor. Né? Quando você vê, você já está com uma biblioteca de autocomposição, né? Ou diretamente ou indiretamente, né? Enfim, porque você vê o comprometimento que você tem com essas pessoas. E o mais interessante, é um comprometimento diferente meu como juiz. Parece que ele é mais profundo. Apesar de eu não decidir pelas pessoas, né? É meio louco isso, se você for pensar, né? Apesar de eu não decidir pelas pessoas, muito pelo contrário, a gente só vai trabalhar com elas para que elas decidam. Mas o meu comprometimento com estas pessoas é muito maior do que com os processos que eu julgo na heterocomposição. Olha, eu acredito muito, porque eu acho que assim, a gente está crescendo, né? A gente já tem as instâncias formais, ainda que pode até ser um pouco da boca para fora das instâncias formais. Não, elas, como dizia a conselheira do CNJ, que ainda está, mas está terminando o mandato dela, né, a conselheira Daldice Santana, para consumo externo, até que é bom que os tribunais, né, os NUPEMEX, o próprio CNJ, né, isso veio para ficar, a própria OAB, como obrigação dos advogados, né, como uma obrigação ética, né, levar os seus clientes aos caminhos da autocomposição, etc. E pode ser que para consumo interno não esteja tão bem assim, né? Não sei se internamente os nossos tribunais fazem aquilo que eles proclamam para fora, o CNJ faz aquilo que proclama nas resoluções, ou a própria OAB para os seus advogados nas suas subseções façam aquilo que proclamam, mas existe o compromisso. E quando as pessoas começam a entender que compromisso é isso, como eu comecei a entender meio torto, mas quando eu vi, peraí, o que é isso? Isso existe 4 anos depois que existe essa resolução, e aí a gente começa a se apropriar dela, a gente vê, puxa, esse é o caminho. Né? Caramba, aí dá. Né? E olha só, né? Pensar... E as coisas são rápidas. Às vezes a gente acha que está demorando, né? Mas eu comecei isso há 5 anos atrás. E hoje tem um site chamado Sou Mediador para levar essa mensagem para o Brasil inteiro. Então como que eu não vou acreditar que vai dar certo? Que não vai ter sinal feliz? A gente está plantando tâmara, os nossos netos vão comer.
né? Não tem dúvida disso.